Salmos de número 137. Irmãos, esses salmos de verdade têm falado muito no meu coração nesses últimos dias. E talvez até meses tenho meditado nesses salmos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Hoje eu quero falar sobre o choro dos inconformados. Esse é o tema dessa palavra. O choro dos inconformados. Salmo 137, versículo 1 até o 6. Quem achou, diga amém. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas armas, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a mim a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Fale conosco, Jesus, de uma forma especial, de uma forma poderosa. Faça-nos ouvir a tua voz. Nós queremos, Jesus, sair daqui com certeza plena de que o Senhor nos ministrou. O Senhor ministrou no nosso coração. Fique à vontade de fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Sim, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra. Esconda-nos na tua cruz, Jesus, e revela-te a tua vontade. Esse é o nosso anseio. Nossa expectativa está em ti. A nossa expectativa está no Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, quando eu estava meditando nesses salmos, eu me lembrei de uma frase que um dia eu ouvi, uma pessoa dizendo que a vida do cristão, ela é agridoce. E de fato podemos afirmar isso, porque temos tudo e ao mesmo tempo não temos. Tudo porque temos Jesus. E nada porque ainda não chegamos lá. E quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para aquilo que tem acontecido muito perto de nós percebemos, queridos, que de fato a vida do cristão é agridoce. E voltando para o texto, vai fazer sentido porque eu estou falando isso. Nós vamos nos deparar com algumas pessoas se lamentando porque eles foram levados da sua nação, levados de Jerusalém para o cativeiro babilônico. Cativeiro esse que Deus havia falado, sobretudo através do profeta Jeremias, que eles
ficariam 70 anos naquele cativeiro. O fato é que nós não podemos afirmar que esse salmo foi escrito, redigido no cativeiro ou se foi após o cativeiro babilônico. Mas o que nós podemos afirmar é que quem escreveu esse salmo esteve no cativeiro babilônico. Ele esteve lá, longe de Sião, longe de Jerusalém. E algumas questões eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse choro inconformado. Quanto que é importante nós voltarmos ou pedirmos a Deus para que encha os nossos olhos de lágrimas novamente. Quanto que é importante nós deixar de viver uma sequidão, deixar de viver um estado onde nós não mais somos tocados, não mais sentimos mais nada, somos frios em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Volto a dizer, perto de nós. Acompanhe comigo, por favor, no versículo 1. O salmista, ele vai dizer assim, olha: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Aqui esse versículo, ele fala que ele tinha lembrança. Fala assim comigo, lembrança. Lembrança de um lugar que ele viveu, ou que eles viveram. Lembrança de Sião. Lembrança de Jerusalém. E é muito fácil nós entendermos que essa pessoa, esse salmista que escreveu, ele vivia num contexto lá em Jerusalém, lá em Sião, ele vivia num contexto de adoração. Ele vivia num contexto onde ele dedicava tempo, ele dedicava a sua vida, ele dedicava o coração, ele dedicava a sua alma, ele dedicava o seu entendimento, ele dedicava a poesia, ele dedicava aquilo que saltava de dentro dele para Deus. Mas quando chegou um determinado momento, ele foi arrancado de Jerusalém, arrancado de Sião e levado para a Babilônia, levado para o cativeiro babilônico. E agora aqui ele diz: olha, junto aos rios da Babilônia, junto ao rio Quebar, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Tão interessante, irmãos, que Jeremias ele vai dizer em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer assim: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é à toa que ele foi considerado e foi chamado de um profeta chorão, porque ele vivia chorando. Jeremias vivia se derramando diante do Senhor. E olha o que ele diz em Lamentações. Ele tem um livro escrito na Bíblia que diz Lamentações de Jeremias. Algumas pessoas falam choro de Jeremias. Em um momento ele vai dizer: eu quero trazer à memória, a escassez está tão grande, a dificuldade está tão grande, tudo aquilo que nós estamos vivenciando é tão grande que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E era exatamente isso que o salmista, que escreveu o Salmo 137, estava fazendo. Ele está dizendo: olha, junto ao rio da Babilônia, aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Agora, irmãos, o que nos traz esperança? O que nos traz esperança nesse dia de hoje? Para que nós possamos, sabe, nos assentarmos, seja debaixo de uma árvore, seja dentro da sua casa, numa poltrona, seja em qualquer lugar, nos assentarmos e respirarmos e dizer: ó Senhor,
começar a chorar, e começar a dizer: Senhor, lembra de quando nós vivíamos isso. Agora, irmãos, se você não tem algo no seu passado que você possa enxergar isso, eu quero te dizer: abra sua Bíblia, olhe para aquilo que Deus fez, olhe de onde você veio, olhe de onde Jesus te tirou, mas sobretudo, olhe para onde, de onde, como Ele te fez, como Ele te formou, como Ele nos formou. E sobretudo, olhe biblicamente falando para onde Ele está te levando, para que você tenha no seu coração novamente, para que você possa voltar a chorar por aquilo que Ele tem por você, para você. Porque o salmista olhava e dizia: uau, oh meu Deus, estou aqui à beira do rio, um lugar bonito talvez, mas eu não tenho aquilo que o Senhor me prometeu. Eu estou experimentando ainda aquilo que o Senhor falou que eu ia experimentar. Então, irmãos, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que falta para nós? O choro. O que falta para nós é nós lembrarmos que o nosso Deus é bom. É nós lembrarmos, como nós lemos em Efésios, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E nós lembrarmos que o mesmo Deus que nós servimos, Ele abriu o mar vermelho para um povo dele passar. Nós precisamos lembrar, queridos, segundo a Bíblia, de que o mesmo Deus que nós servíamos, quando o povo teve fome, Ele enviou a provisão, Ele enviou o maná. Quando teve sede, Ele fez água brotar na rocha. Só que nós, irmãos, nós não conseguimos lembrar, nós não conseguimos olhar, porque falta as lágrimas dos nossos olhos. Nós estamos muito satisfeitos com as coisas desse mundo, nós estamos muito satisfeitos com a realidade que nos cerca, nós estamos muito satisfeitos, queridos, porque a guerra está do outro lado do mundo. Não, irmãos, não. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos batizar com lágrimas de novo. Que nossos olhos voltem a ser cheios de lágrimas, a não nos contentar com as coisas que estão acontecendo nesses dias. Volto a dizer, olha o que esses homens, olha o que esse homem, essa pessoa disse: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O que te dá esperança? Olhe para onde você veio, olhe para onde você está indo, para onde Ele está te conduzindo. A Bíblia vai dizer no versículo 2, acompanhe comigo: porquanto, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Aquelas pessoas, elas estavam dizendo: olha, se eu ficar longe da cidade, do grande rei, se eu ficar longe da presença, volto a dizer, eles eram adoradores e viviam num contexto de poder, viviam num contexto onde Deus trazia a realidade do céu sobre a vida deles. E a maioria, eu posso até afirmar que metade dos salmos que foram escritos nesse contexto, principalmente os salmos de Davi, os salmos dos filhos de Corá, os salmos, sabe, de Asaf, eram pessoas que eram adoradores dentro do templo, do tabernáculo de Davi. Então eles estavam lá acostumados, eles viviam a realidade de adoração.
eles viviam a realidade de poder. Agora, eles se enxergam longe da sua pátria, longe do poder de Deus, longe daquilo que eles estavam acostumados a viver. E quando ele escreve o versículo 2, eles falam: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Ou seja, aquelas pessoas estavam sem sentido de viver. Muito interessante que eu lembrei, queridos, do Salmo de Davi, 132, volta um pouquinho. A Bíblia vai dizer assim: olha o que Davi falou. Olha o voto que ele fez a Deus, certamente, versículo 3, Salmo 132, versículo 3: certamente que eu não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Entenda que isso era o sentimento em comum daquelas pessoas, porque eles experimentaram no momento o poder de Deus. Que é aquela canção, né, que nós cantávamos, né, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe? E é justamente isso. Aquelas pessoas não conseguiam viver longe da presença. Aquelas pessoas não conseguiam viver longe de Sião. Aquelas pessoas não conseguiam viver longe de Jerusalém. E sabe, queridos, muitas das vezes nós, nesses dias de hoje, nós estamos vivendo sem a presença. E tranquilo. Não estamos pendurando as nossas armas, não. Nós continuamos cantando longe da presença. Nós continuamos nos alegrando longe da presença e achamos, queridos, que estamos adorando a Deus. Mas Deus está nos mostrando nesses dias que nós precisamos voltar a chorar pela presença dEle. Como o salmista disse no Salmo 132: Senhor, eu não vou deitar na minha cama, eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou fazer nada enquanto o Senhor não vir e fazer morada aqui, enquanto o Senhor vir e não mudar a realidade da minha casa, a realidade do meu bairro, a realidade dessa cidade, a realidade da minha família, enquanto o Senhor não vir e transformar tudo isso. Porque avivamento é isso. Avivamento é quando Deus Ele permanece em um local onde a presença de Deus está, irmãos. Tudo é transformado. As pessoas não conseguiam ficar em pé quando a presença de Deus, quando a Shekinah de Deus encheu os lugares. Na inauguração do templo de Salomão, você vai encontrar isso nas crônicas. Sabe, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, eles ficavam como que cambaleando, porque a presença de Deus encheu toda a casa. Nós não estamos acostumados com isso. Nós não vivenciamos isso. Então nós precisamos chorar. Nós precisamos voltar a derramar nossas lágrimas diante de Deus. Quando a glória de Deus ela vem, sabe, queridos, você vai perder. Sabe, eu aprendi algo: quando você consegue colocar os seus olhos em Jesus, todas as outras coisas vão ficar ofuscadas para você. Todos aqueles que conseguiram colocar os olhos em Jesus, as coisas desse mundo perderam, porque é a presença de Deus. Ele fala no Salmo, no versículo 2 do Salmo 137, penduramos as armas. Não faz sentido cantar aleatoriamente. Não faz sentido pregar por pregar. Entende? Se não for por causa da presença. Não faz sentido, irmãos. Nós nos reunimos aqui 1 hora e meia, se não for pela presença de Deus. Entende? Eu preciso absorver um conhecimento empírico. Não é isso. É a presença. É a presença
está disponível para nós, que está disponível para você. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Você pode fazer uma oração nessa noite juntamente comigo. Nós não precisamos esperar chegar no final dessa ministração, dessa palavra, para fazer essa oração. O Espírito Santo de Deus tem liberdade. Queridos, pare de correr atrás das coisas desse mundo. Pare de correr atrás daquilo que é perecível. Comece a aclamar, comece a pedir ao Senhor para que venha, e a sua presença transforme a realidade. Eu lembro de uma canção que a gente cantava, que apenas um minuto em sua presença vale mais do que uma vida inteira sem ti. Sabe, queridos, e às vezes essas canções vai voltar a fazer sentido para nós. Ela precisa voltar a fazer sentido para nós, queridos. Porque estamos, sabe, às vezes nós temos tudo e não temos nada. Sabe, nós estamos às vezes bem e às vezes mal. É porque não conseguimos dar o nosso melhor, porque não conseguimos mais chegar nesse lugar, porque não conseguimos mais, às vezes sentimos que as nossas orações não passam do teto, porque paramos de chorar, porque estamos muito alegres com as coisas desse mundo, estamos muito felizes com as coisas que estão acontecendo. No versículo 3 ele vai dizer assim: olha, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Olha que loucura. As pessoas foram levadas cativos pelos babilônios e eles falaram assim com eles: cante uma canção para nós, toca essa harpa aí, toca uma canção. Aqueles que nos destruíram, que nos alegrássemos dizendo, queria que eles se alegrassem, fizessem eles ficar alegres, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Só que, irmãos, ele está nos mostrando aqui, o salmista está nos mostrando aqui, que nós não fomos chamados para cantar uma canção para pessoas. Nós não fomos chamados para cantar uma canção para que as pessoas sejam tocadas. Uau, eu fui tocado por essa canção me marcou. Sabe, foi em 27 de setembro de 1983, quando eu escutei essa canção, a minha vida nunca mais foi. Nós não fomos chamados para cantar a canção das pessoas. Nós não somos libertários. Nós não somos cantores profissionais. Nós somos adoradores. Entende? E aqui o salmista está dizendo que não faz sentido nós cantarmos para pessoas. Nós vamos cantar para Deus. Ele estava dizendo: nós estamos longe de Sião, estamos longe da nossa casa, e eles estão querendo que a gente sirva de entretenimento para eles. Nós não estamos, irmãos, a igreja, deixa eu te falar algo, a igreja não é entretenimento. E muitos estão fazendo da igreja entretenimento. Estão entretendo as pessoas. Nós lemos no versículo no início: a esse, glória na igreja. Igreja é lugar de dar glória a Deus. A igreja é o lugar de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. A igreja não é entretenimento. Cristãos não são palhaços. Entende? Os cristãos não são palhaços. E o que vemos hoje, irmãos? Infelizmente, um monte de pessoas fazendo palhaçada, sabe, queridos, deturpando o Evangelho, sim ou não? Deturpando o Evangelho.
queridos, com que outras pessoas enxergam o Evangelho de uma forma diferente. Isso aí é artimanha de Satanás. Mas deixa eu te dizer, Deus está levantando uma igreja que vai viver o Evangelho de verdade. Eu acredito nisso, irmãos. Estava conversando com um pastor hoje pela manhã, e eu disse para ele, falei, pastor, deixa eu te dizer algo, meus olhos não estão em multidão. Meus olhos não estão, queridos, lá na frente, meus olhos estão aqui, ó, em Cristo Jesus, na palavra dele. Sabe, irmãos, é isso. Nós precisamos voltar ao Evangelho simples, voltar ao Evangelho genuíno, um Evangelho que transforma pessoas e elas permanecem. Mas para isso, irmãos, nós precisamos voltar a chorar, voltar a derramar lágrimas diante do Senhor. Versículo 4, ele vai dizer: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? O cântico de quem, irmão? Do Senhor. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Mas olha que interessante o que Deus falou no meu coração. Nós sabemos que não estamos no lugar onde Deus tem para nós, sim ou não? Jesus Cristo falou em João 14, 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim. Então Jesus é um lugar de morada. Ele está preparando um lugar e Ele vai nos levar para Ele. Logo, nós entendemos, queridos, que nós não estamos no lugar que nós queremos. Jesus Cristo vai nos levar para esse lugar eterno, amém? Quantos que vão estar lá naquele dia? Ele vai nos levar para esse lugar. Agora deixa eu te dizer algo. Mas hoje Ele nos deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, para que nós possamos, irmãos, mesmo não estando no lugar em que queremos estar, o Espírito Santo é o que nos faz prosseguir em Cristo, mesmo em meio ao caos que nos rodeia. Porque o Espírito Santo em nós é Deus habitando em nós. Então, a realidade dos céus agora habita dentro de nós. A Bíblia vai dizer, João vai dizer ao discípulo amado, que um dia assim como ele é, nós o veremos. Irmãos, chegará um dia em que todas essas coisas serão passadas. Nós viveremos a plenitude do reino dos céus. Porque o reino dos céus, eu aprendi que ele foi, é e será. Ele foi porque Cristo inaugurou o reino dos céus aqui na terra. Ele é porque nós já estamos vivendo, experimentando, porque somos cristãos. E ele será na plenitude dos tempos. Ele será na sua totalidade vivenciada com Cristo. Agora, irmãos, o que falta para nós? Chorarmos, derramarmos lágrimas diante de Deus. Estamos muito alegres, sabe que eles são muito felizes com a vida que estamos levando. No versículo 5, ele vai dizer: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Olha o que ele está dizendo. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Algumas versões vai dizer isso. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, com a minha mão que eu toco a harpa, ela venha se ressecar. Então, ele está dizendo, olha, que não esqueça de onde eu vim e para onde eu vou. Em Gênesis 2,7 você vai ver de onde você veio, como Deus se formou, como Deus formou o homem. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo vai dizer que a nossa paz
Logo, o que nos falta? Se não ter um coração quebrantado. O que nos falta? Porque a Bíblia vai dizer no salmo engano de número 34, no versículo 18, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então nós precisamos, irmãos, voltar a pedir o Espírito Santo, a pedir a Deus, quebrando o nosso coração. Que nós não venhamos viver uma vida seca, irmãos. É tão triste quando você olha e vê as pessoas olhando para tudo que está acontecendo, a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, sabe, queridos? Pessoas morrendo debaixo, sabe, queridos, de ataques, bombardeio, fome em todos os lugares, sabe, queridos? E quando a gente olha para perto de nós, também tem acontecido isso, guerras sociais, pessoas passando fome, jovens tirando sua vida nas drogas, no vício, no crack, na prostituição, nos jogos, sabe, queridos? E muitas das vezes nós não choramos, nós estamos mal acostumados com tudo aquilo que nos cerca, nós olhamos para tudo isso e somos muito bons em dizer ao fim dos tempos, mas só saber que é o fim dos tempos, só saber que é o princípio das dores, irmãos, ainda é muito pouco. Você precisa canalizar esse conhecimento que Deus te deu em algo que vai transformar a realidade. Como Deus ele pode transformar a realidade? Volte a chorar, volte a derramar as suas lágrimas diante. Aqueles homens, aquelas pessoas se derramavam diante de Deus. Eles estavam inconformados com a Babilônia, com a realidade que eles estavam. Paulo vai dizer a Romanos 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e aprazível a Deus, que é o vosso culto racional, mas se produz, e não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos estar inconformados. Precisamos orar, buscar o Senhor. Sabe, o mundo está em guerra e nós estamos achando que estamos num teatro. As pessoas estão morrendo perto de nós e nós estamos olhando e falando do ser normal. Então, para concluir, nós não precisamos saber tocar harpas. Nós não precisamos ser cidadãos da cidade santa. O que precisamos, na verdade, é de lágrimas. Precisamos, na verdade, é voltar a nos derramar diante do Senhor, com os olhos cheios de lágrimas. Dizer: Senhor, vem, mude a realidade. Lembro de uma oração que Evan Roberts fez antes do avivamento do país de Gales romper. A oração que ele fazia era: Senhor, dobra-nos, 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 dobra-nos. Os grandes evangelistas, grandes missionários. Se você pegar a biografia de David Brainerd, que era um cara que tinha problema crônico de saúde, a biografia dele vai dizer que ele abandonou a sua vida e foi viver no meio dos índios. E ele orava no meio daquele lugar gelado e pedia ao Senhor para trazer a realidade do céu sobre os índios, a ponto de que chegou um momento que o problema de saúde dele estava tão grande que as lágrimas e o sangue que ele ia cuspindo assim no meio da oração ficava no meio do gelo dos lugares onde ele orava. Jonathan Edwards fala isso no diário de David. Quantas pessoas, queridos, que oraram, que derramaram a sua vida diante de Deus, sabe, que pagaram o preço de oração, de lágrimas. John Knox falava assim nas suas orações: olha, Senhor, me dê a Escócia, então me mata, ou então eu morro. Quem de nós teria coragem de fazer uma oração? Me dê a cidade de Betim, ou então não faz sentido viver.
das vezes nós, falo nós, igreja, nós estamos muito acostumados. E essa é uma palavra que posso dizer que Deus tem ministrado muito no meu coração nesses dias. Sabe que nós não podemos aceitar essa sequidão espiritual. Feche a porta do seu quarto. Esse mês de julho, né, nós estamos falando sobre oração. Feche a porta do seu quarto. Fale com o Pai. Presente para Ele as suas dificuldades. Chore diante dele. Chore diante do Senhor. A Bíblia é repleta, irmãos, de exemplos bíblicos. Estou sendo aqui repetitivo, né? A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que choraram. Olha que interessante. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia vai dizer em João 11:35 que Jesus Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro. Olha lá, um dos melhores versículos da Bíblia. Jesus, aquele que um dia no eterno passado fez um homem e colocou nele algo tão precioso que é a lágrima, que é a capacidade de chorar por algo, de se derramar por algo. Agora ele mesmo, na sua humanidade, estava chorando. O choro de Jesus me ensina muito, porque o Deus que eu escolhi viver com Ele, escolhi segurar a mão dele, Ele chora, irmãos. Ele derrama lágrimas por pessoas. Mas antes de entrar em Jerusalém, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus Cristo também chorou. Ó Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar vocês como uma galinha reúne os seus pintinhos? Então, Jesus Cristo chorou por pessoas, Jesus Cristo chorou também por lugares, por cidades. Agora, irmãos, entenda algo. Mateus 5,4: bem-aventurados que choram, porque eles serão. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, se nós queremos ser consolados por Jesus naquele dia, Apocalipse 21, versículo 4: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados por Jesus naquele dia. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmãos, nós precisamos voltar a derramar lágrimas diante de Deus. Nós precisamos voltar a clamar e a dizer: Senhor, eu não aceito essa realidade. Eu não aceito essa realidade. Abra sua Bíblia comigo em Joel 2,17. Vamos ler alguns versículos. Joel 2,17. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Chora o quê? Os sacerdotes e ministros do Senhor. Entrem no alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Salmos de número 126, versículos 5 e 6. Vamos lá. Salmos de número 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão ou colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Jó 16. Vamos ver o que Jó falou, irmãos. Jó capítulo 16, 15. 16, versículo
assim, olha, 15:16. Eis que nos seus santos não confiaria em meus céus. Jó 16, vamos, capítulo 16, estou lendo aqui. Jó, capítulo 16, versículo 15. Sobre a minha pele o silício e revolvi a minha cabeça no pó. Versículo 16. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Na angústia ali, ele está dizendo: olha, eu chorei demais, meu corpo, meu rosto está todo descorado. Salmo de número 42, versículo 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lamentações 1:16. Lamentações de Jeremias 1:16. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem e ardem, porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu. E aqui eu finalizo, irmãos, essa palavra. Quanto que nós temos derramado nossas lágrimas hoje? Quero te convidar nesse dia de hoje a pedir o Espírito Santo para te batizar de novo com o batismo de lágrimas. Eu lembro no final do livro que eu li do Corey Wilson, das lágrimas, ele fala assim, algo interessante, ele marcou minha vida, ele falou assim: olha, se você já tentou de tudo na sua vida e não deu certo, tente as lágrimas. Então na nossa vida é assim. Esgotou as possibilidades. Tente chorar por isso. Choro sincero. Tente chegar diante de Jesus e falar assim: eu não quero ser mais. Quantas vezes, irmãos? Experiência própria. Quantas vezes eu falei: Senhor, o que isso tem para mim? Estou perdido. Faça-me resplandecer a sua luz. Faça-me enxergar o seu propósito. Faça-me enxergar o que o Senhor tem para mim. Porque o que eu olho por lado, quando eu olho por lado, quando eu olho para o meu redor, quando eu olho para a minha realidade, e às vezes quando eu olho até para dentro de mim, é um caos. Mas Senhor, o Senhor tem total liberdade, total poder de vir mudar todas as áreas. O que falta para a igreja, irmãos, é chorar mais por pessoas, derramar menos, sabe, em oração as lágrimas pelas famílias, pelos bairros, pelas cidades. Por que não dizer por Israel, que é a cidade do grande rei? Irmãos, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos leve para esse lugar. Isso é obra, irmãos, do Espírito Santo, porque é Ele que vai conseguir fazer com que a gente entre nesse lugar, um lugar onde, irmãos, eu conheço pessoas na história em que as pessoas sentiam dores de parto, gemia como se elas fossem, sabe, a pessoa que estava sendo massacrada em outro lugar, e ela estava aqui gemendo por outro, intercedendo e gemendo. Isso é intercessão. Nós estamos presos a discussões rasas. Nós estamos presos, irmãos, a coisas que são momentâneas. Quero te dizer isso nesse dia de hoje. E aqui eu finalizo. Olha, peço ao Espírito Santo para encher o seu coração, sabe, disso que eu estou te dizendo, sabe, de
a alegria do seu nome está no livro da vida, mas ao mesmo tempo você poder chorar por você não ter chegado ainda lá, de você poder olhar para essas coisas que têm acontecido e não conformar com essas questões, porque Ana era estéril e ela chorou e Deus abriu a madre dela. Sabe, queridos, quantas pessoas biblicamente que mudou a realidade dos lugares através do choro, através da lágrima, através da oração. E nós estamos pensando que as nossas orações vão ser colhidas por Deus por causa que ela tem palavras bonitas, porque elas são polidas, porque ela tem uma boa oratória. Ó, excelentíssimo e magnífico Deus que habita sobre o alto e mais sublime trono, irmãos, na sua simplicidade, na minha simplicidade, derrama-se diante de Deus. Não se preocupe. Um dia uma pessoa falou comigo, dentro de uma prisão: eu não sei orar, não sei falar com Deus, como que eu vou fazer? Eu falei: falar com Deus. É isso que nós estamos falando aqui. Você está falando comigo. Sou meramente pecador, falho. Mas agora você precisa fechar os seus olhos e acreditar que Ele está aqui, porque Ele está. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Feche os seus olhos e fale com Ele. Ele vai ouvir. Ele vai responder. Ele vai mudar. Sabe, irmãos, é isso. É orar. É semear com lágrimas. É derramar diante de Deus. Quem entendeu essa palavra de Deus? Você pode ficar sobre os seus pés? Amém? Eu quero fazer